Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Quem de nós já não se viu diante da necessidade de exercitar a paciência e a resignação? Iremos hoje falar sobre essas duas virtudes e os benefícios de sua ação em nossas vidas. E para conversar conosco, convidamos Núbia Peixoto, trabalhadora do Centro Espírita Irmão Áureo, em Goiânia, Goiás. Seja bem-vinda, Núbia. Obrigada, Larissa. Desejo a todos muita paz, muita harmonia, que Jesus adentre os lares, levando o consolo, a esperança, principalmente a paciência e a resignação. Núbia, para iniciar o nosso bate-papo, nós temos observado que a humanidade está passando por muitas dores. Vemos notícias todos os dias de acontecimentos tristes com as famílias, os desastres coletivos e inúmeras mazelas que assolam a sociedade. Por que é que nós sofremos tanto? Bom, Larissa, nós não podemos nos esquecer que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Um mundo realmente de dificuldades, de transtornos, de sofrimento, de dor. E os espíritos que habitam este planeta são espíritos inferiores. Ou seja, espíritos que ainda se comprazem com o erro, com a maldade, com a violência, com o ódio, que exageram em certas coisas. Então, é em decorrência disso que nós estamos aqui nesse planeta com tanto sofrimento e tanta dor. Agora, a dor, ela tem um objetivo, é para o nosso aprendizado. Então, nós aprendemos com a dor, aprendemos com o sofrimento. Tudo isso faz com que a gente se torne mais dócil, mais fraterno, mais solidário, mais atento à dor humana. E essas causas dos sofrimentos, Núbia, elas residem só na vida atual? A reencarnação pode explicar os sofrimentos pelos quais nós passamos? Sem dúvida nenhuma, Larissa, a reencarnação explica sim. Mas as causas dos nossos sofrimentos não estão somente nessa vida, não é na atualidade, nesse momento que nós estamos vivendo, mas principalmente nas vidas anteriores, no que nós causamos de ruim para nós mesmos e para os outros em outras existências. Então, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, esclarece muito bem essa questão, dizendo que a causa das nossas dores está em nós mesmos, em nossas dificuldades anteriores, né? Nos erros que nós cometemos no passado. Então, tudo isso vai refletir um dia. Então, é um resgate de débitos passados para o nosso aprendizado, né? Sofremos para aprender. E nós não podemos esquecer que Deus é soberanamente bom e justo. A causa das nossas aflições, das nossas dificuldades, está em nós mesmos. Então, quer dizer que nós não podemos nos colocar como vítimas diante dos sofrimentos que nos abatem? Exatamente, de forma alguma. Em momento algum nós somos vítimas, né? Nós somos realmente algozes, somos os causadores dos nossos próprios sofrimentos, né? Pelas nossas imperfeições, pela nossa condição de inferioridade mesmo. Quantas vezes nós desejamos mal para os outros? Quantas vezes nós tiramos a oportunidade do outro de fazer algo, né? Quantas vezes atingimos o outro com a nossa impaciência, com a nossa intolerância? Enfim, isso tudo é uma transgressão às leis divinas. E toda transgressão terá a sua reparação. A sua consequência, exatamente. Núbia, nesse contexto que você nos trouxe, de que nós somos, né, os causadores das nossas próprias dores, isso é um motivo para que nós nos desanimemos na caminhada, para que nós tenhamos um sentimento de baixa estima, de menos-valia? De forma alguma, né? Ao contrário, a doutrina espírita, ela nos impulsiona ao progresso. Então, a ação. Então, nós jamais podemos esmorecer. Nos entregarmos à descrença ou à tristeza, à angústia, ao contrário. Se nós erramos, nós estamos tendo a oportunidade de resgatar os nossos erros, de reconciliar com os nossos adversários, de podermos ser mais dóceis, mais fraternos. Então, a reencarnação é uma oportunidade de resgate, de aprendizado. Então, o que acontece? Nós podemos sim mudar essa realidade. E para isso nós temos que agir.
Não podemos cruzar os braços diante das dificuldades, ao contrário, temos que ser fortes e pensar logo em uma solução, né? E a solução está em nós mesmos, nas mudanças do nosso comportamento. Núbia, a resignação significa que nós devemos nos acomodar perante as dificuldades, nós devemos procurar alívio para as nossas dores ou nós devemos aceitá-las de braços cruzados, assim como elas são? Muito interessante, Larissa, essa pergunta. A resignação, na verdade, é a aceitação do sofrimento, da dor. Então, é aceitar sem reclamações, sem desânimo, mas de forma alguma significa cruzar os braços. Então, significa sim, irmos adiante na nossa existência, confiantes em Deus, tendo fé, tendo a certeza de que todos os nossos sofrimentos são causados por nós mesmos e que Deus é justo. Deus sabe o que faz, né? E que nós somos os causadores realmente das nossas dores. Então, nós temos que continuar a nossa tarefa, a nossa vida diária, sem esmorecer. E a doutrina espírita nos dá vários caminhos para isso. Nos ensina a sermos fortes, a termos confiança em Deus, em termos vontade de mudar, vontade de sermos mais fraternos de fato, né? Sermos melhores a cada dia. Núbia, aquele espírito que não adotando a paciência e a resignação para a sua existência e continua reincidindo nos mesmos erros, o que acontece com esse espírito na caminhada evolutiva? Deus é muito bondoso, né, Larissa? Deus nos dá sempre novas oportunidades. Então, se os espíritos permanecem relutantes, não é, no erro, terão novas oportunidades. A reencarnação é a oportunidade de um recomeço. Esquecemos o nosso passado culposo, reencarnamos e temos então nova oportunidade de mudança, de melhoria. Então, para os espíritos que relutam no erro, terão novas oportunidades. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Continue conosco no programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre os benefícios da paciência e da resignação. Núbia, nós observamos que a impaciência é um dos maus hábitos da maioria dos homens. Muitas vezes somos impacientes e damos vazão até mesmo para a cólera sem percebermos. O que é que esse sentimento inferior que é a impaciência pode causar no dia a dia? Bom, Larissa, a impaciência, ela pode trazer diversos transtornos e muitas vezes até irreversíveis na nossa vida. Então é preciso ter muito cuidado, muita vigilância, muita atenção, porque nós estamos diante de um mundo muito complicado, né? Um mundo muito agitado, convivemos com pessoas no nosso dia a dia, na rua, no trânsito, em casa, no trabalho, e a impaciência parece que virou moda.
Então, o que a gente tem visto? Situações muito difíceis, muito complicadas mesmo, no trânsito, né? Um exemplo disso, no trânsito, em que algumas vezes a intemperança leva a crimes, né? A cometerem crimes. As pessoas fazem desatinos mesmo, né? E por um minuto de insânia, por um minuto que depois pode ser um problema para a vida toda. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Cuidado em casa, com os nossos familiares, sabendo compreender cada um nas suas dificuldades, sabendo tolerar. Então, é um exercício constante da paciência, em todos os momentos. No local de trabalho, onde muitas vezes estamos diante de situações complicadas, até mesmo com pessoas do nosso relacionamento, chefes, que nos testam a todo momento, testam a nossa paciência, testam a nossa tolerância, e aí é a hora da gente realmente ter o cuidado de manter a calma e saber a hora de falar, o que falar, para que a gente não arrependa depois, né, não cometa nenhum desatino e tenha que responder por aquilo que a gente fez. Porque na maioria das vezes nós não nos lembramos, Núbia, que o próximo ele não é igual a nós. Portanto, ele não vai agir como nós esperamos. Nós muitas vezes depositamos muita expectativa. Exatamente, Larissa. Exatamente. É um defeito nosso, não é? Querer que as pessoas sejam exatamente como nós somos e que façam exatamente o que nós queremos. Isso é um defeito nosso. Na verdade, todos nós somos diferentes, somos cada um com um pensamento bem específico, não é? De cada um, enfim. A bagagem reencarnatória. Bagagem reencarnatória. Trazemos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas limitações, que na convivência aparecem. Não é? É uma convivência complicada, realmente é um exercício diário, de muita paciência, de muita tolerância. E nós temos que ter sempre a confiança em Deus, né? A certeza de que nós não estamos sozinhos. Diante das dificuldades, diante das dificuldades no relacionamento, em família, com o esposo, com a esposa, com o filho complicado, nós não estamos sozinhos. Nós temos sempre o amparo e a proteção dos espíritos amigos, que zelam por nós, inclusive, né? O nosso anjo guardião, que está ali ao nosso lado, nos inspira, né? É só nós pararmos realmente, né? Temos o cuidado de parar e pensar antes de falar, antes de agredir. Núbia, quais os benefícios da paciência, da serenidade e da harmonia, tanto para o nosso corpo quanto para o nosso espírito? São inúmeros realmente, inúmeros benefícios, né, que a paciência nos traz. Principalmente no bom funcionamento do nosso corpo físico. Tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, as nossas ações refletem diretamente no nosso corpo físico. Como? Nós pensamos e agimos e essas atitudes do nosso dia a dia vão desencadear processos químicos normais, naturais do nosso corpo. Só que em algumas vezes, em alguns momentos de intemperança, de impaciência, essas substâncias que vão circular no nosso corpo são substâncias nocivas à nossa saúde. Tóxicas. E que vão atingir diretamente órgãos importantes no nosso corpo físico, na nossa vida, como o coração, o fígado, o estômago. Por isso que tem pessoas que no momento de impaciência sentem dor de estômago, dores no peito, são justamente causadas por essas substâncias que que circulam no nosso corpo, pelas nossas dificuldades mesmo, pelas nossas imperfeições e pela nossa impaciência. Então, o que acontece? Tudo isso reflete diretamente, não é? Pensamento reflete no corpo, reflete na alma. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, fica registrado no nosso perispírito. E isso pode trazer consequências no futuro, até mesmo como doenças que se instalam e que vão causar, até às vezes, o nosso desencarne, né? Vão provocar um desencarne antecipado mesmo, um suicídio, vamos dizer assim,
pela nossa intemperança, pela nossa invigilância. Então, abreviando a nossa vida na Terra. Núbia, nós adultos temos mais facilidade em compreender a necessidade das virtudes, da paciência em especial. Mas como ensinar o exercício da paciência e da resignação para a criança desde a tenra idade e para a juventude? Muito importante isso, Larissa. Nós não podemos deixar jamais de dar o exemplo. Primeiramente, nós somos pais, somos educadores dos nossos filhos, educadores dos filhos dos outros também, dos nossos sobrinhos, das pessoas que convivem conosco. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, temos que dar o exemplo, porque o exemplo arrasta. Segundo, nós podemos encaminhar os nossos filhos para a evangelização espírita, para o estudo sistematizado da doutrina espírita. E isso pode acontecer desde o berço. Aliás, deve acontecer. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, segundo as informações dos Espíritos, nós temos a obrigação de conduzir os nossos filhos à evangelização infantil. Desde mesmo antes do seu nascimento. Até mesmo, porque na verdade, quando ele está sendo gerado, nós temos completo acesso. Tudo que nós falamos, todos os nossos pensamentos que são emitidos, refletem diretamente no ser que está sendo gerado. Então, ele pode ser evangelizado até mesmo dentro do ventre, com as nossas palavras, com as nossas ações, os nossos exemplos, né? Então, isso é importante. E a evangelização infantil, a evangelização do jovem, é a forma de levar Jesus para dentro do coração dessas pessoas. No momento em que nós ainda temos mais acesso, não é? No momento em que nós temos acesso, isso é importante, né? Observarmos a época certa, para que isso floresça. Iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre os benefícios da paciência e da resignação. Núbia, Chico Xavier foi um exemplo de muitas virtudes, dentre elas a da paciência e a da resignação, pois nós observamos em sua vida uma série de sofrimentos, de acontecimentos que deixaram Chico em situações complicadas, né? Conta para nós um caso em que esse incansável trabalhador da doutrina exercitou a virtude da paciência e da resignação. Interessante, Larissa. Difícil é saber quando ele não exercitou a paciência, porque Chico foi assim o exemplo importantíssimo nessa questão, né? Em tantas outras virtudes, mas principalmente na paciência, na resignação. Um espírito muito resignado, de fato, e que soube enfrentar as dificuldades, todas as dificuldades que aconteceram ao longo de sua vida, com muita resignação, com muita coragem mesmo. Bom, nós temos um caso do livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, intitulado Paciência, tenha paciência, meu filho.
Bom, conta-nos Ramiro Gama que Dona Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, desencarnou em 1915 e deixou 9 filhos, na verdade, não é? 8 com o Chico, 9 com o Chico e 8 irmãos, né? E cada um teve que ser conduzido a um local diferente para que continuasse sendo criado por outras pessoas, dada a dificuldade da família. E o Chico foi então para a casa de sua madrinha, Dona Rita. E Dona Rita era uma senhora muito obsediada, intemperada, né? Uma pessoa assim, bastante agitada, nervosa e que impunha diversos castigos para o Chico. Entre eles, né, entre esses castigos, Dona Rita batia fortemente com varas e machucava, realmente feria muito o Chico. E também usava garfo. Então ela espetava a barriga do Chico Xavier, né? E muitas vezes essas feridas sangravam, os garfos ficavam pendurados horas sangrando. E o Chico então chorava muito, sofria muito com isso. E num dado dia, Chico relembra as preces que a mãe fazia em casa, sentindo saudades daqueles momentos em que ele teve a oportunidade de conviver com a mãe, que a mãe ensinou a orar. Chico sai chorando muito e ajoelha-se nos pés da bananeira. E então faz o Pai Nosso. Terminando essa prece, essa oração, ele vê a mãe desencarnada. E abraça fortemente essa mãe, muito feliz, porque era a primeira vez, era o primeiro encontro com essa mãe depois do desencarne. E Chico então reclama, conta todas as suas dificuldades, as suas dores, todos os seus problemas, e a mãe então consola, dizendo: tenha paciência, meu filho, tudo passa. A dor, o sofrimento são necessários para que você se torne um bom trabalhador. Aceite esse sofrimento e sofra com resignação. E o Chico, então, retorna para sua casa, né, com a Dona Rita, com a madrinha perversa, na verdade, uma irmã sofredora, necessitada, né? A gente nem pode dizer que ela era perversa. Realmente uma irmã muito necessitada. E Chico, então, nunca mais chora diante das dificuldades. Ao contrário, ele espera o momento da melhora, da mudança, não é? E passa a tratar a madrinha um pouco melhor. E isso aliviou o coração dele. Isso, né, aliviou muito o seu coração, né? Embora a madrinha não entendesse aquela atitude, aquela mudança de comportamento. Núbia, quais são as ferramentas que a doutrina espírita nos oferece para nos modificarmos interiormente, exercitando a paciência e adquirindo a resignação? Bom, inúmeras ferramentas, principalmente a prece. A prece diária, a prece nos momentos de dificuldades, as preces no momento de desatino, no momento em que você pensa que não vai ter paciência, não é? Então é aí que a gente tem que usar essa ferramenta que é a prece. Então a prece, a leitura edificante, a leitura que consola, que esclarece, que vai ensinar para a gente o porquê das nossas dificuldades, que vai mostrar para a gente a necessidade da fé, da confiança em Deus, da certeza de que não estamos sozinhos, de que não estamos desamparados. E uma outra ferramenta importantíssima, o da reforma íntima. Essa é fundamental, porque nós temos que modificar as nossas atitudes, nós temos que mudar para sermos diferentes. Então, é o exercício diário da reforma íntima, com a observação das nossas dificuldades, das nossas imperfeições e a mudança de comportamento, a avaliação das nossas atitudes diárias e a mudança paulatina dos nossos comportamentos. Então, a reforma íntima é uma ferramenta importantíssima. Nós precisamos nos conhecer.
Precisamos saber os nossos limites. Até onde eu tenho paciência? Até onde eu consigo aguentar, né, e ter resignação? É através realmente do exercício da observação interior que a gente consegue. Núbia, com tantas ferramentas que a doutrina espírita nos oferece, isso quer dizer que nós somos melhores que os outros ou que nós estamos isentos de passar por alguma situação de teste da nossa paciência? De forma alguma, né? Nós, espíritas, não somos melhores que ninguém, ao contrário, né? Somos tão devedores como qualquer outra pessoa, independente de religião. Estamos sujeitos a todas as vicissitudes, a todas as dificuldades da vida, do dia a dia, como todas as outras pessoas. Somos pessoas comuns, né? O que nos faz diferentes nessa questão é o conhecimento das vidas passadas, o entendimento de que nós somos espíritos reencarnantes, que trazemos falhas do passado, que somos espíritos que erramos muito, que temos defeitos. Então, esse conhecimento, na verdade, ele nos dá um maior entendimento para as coisas, para a vida. Então, é isso. E nos traz esperança. Nos traz esperança, fé, né, coragem. É o entendimento, né, na verdade, o conhecimento. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, em especial sobre o programa de reforma íntima, acesse o site www.ocentroespírita.com. O programa Espiritismo em Ação se despede por hoje. Agradecemos a presença da Núbia conosco e que Jesus nos ampare. Muita paz a todos.